Nós estamos diante de um culto de missões e eu quero transmitir o que Deus passou no meu coração para a igreja nesta noite. O texto ao qual nós lemos, a Bíblia ela vai narrar o momento em que Deus ele separa Davi para reinar em Israel. A Bíblia ela vai nos mostrar um reinado unificado de Saul, de Davi e de Salomão, cada qual reina por 40 anos. O primeiro rei de Israel, ao qual Deus levantara para reinar sobre a nação, a Bíblia ela vai nos dizer que atravessa-se um período da teocracia, ao qual Deus governava e regia a nação de Israel. Tel significa Deus, cracia, governo de Deus. A nação de Israel, eles olharam para circunvizinhas cidades e puderam observar que as outras nações tinham reis. Então vai lá o povo de Deus pedir um rei para o profeta Samuel. Quando o texto diz que a nação de Israel pede um rei para o profeta Samuel, que estava exercendo o ministério, aleluias, no reinado de Israel, a Bíblia ela vai nos dizer que Samuel vai chegar-se diante do Senhor e dizer para Deus: o teu povo, a tua nação estão pedindo um rei, e eles estão governando, rejeitando o meu governo. Samuel se sentiu triste, porque talvez pensou que a nação estava rejeitando o seu ministério, ao qual Deus levantara para ser sacerdote, profeta e juiz entre a nação. Mas a Bíblia ela vai nos dizer que Deus diz a Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando o seu governo, mas eles estão rejeitando o meu governo, o meu reinado, porque Deus regia a nação. Mas se o povo pede um rei para Deus, Deus vai atender a voz do povo. A Bíblia ela vai nos dizer, no período da antiga aliança, que Deus tinha um propósito sim de levantar um rei, mas no tempo determinado de Deus. Mas quando o povo passa na frente de Deus, Deus vai dar um rei para a nação, mas não era no tempo de Deus. Quando Deus dá Saul para o povo de Israel, a Bíblia diz que Deus escolhe Saul. Deus era com Saul, só que Saul não ouvia a voz de Deus. Saul não obedecia aos mandamentos e os princípios do Senhor. Então Deus vai rejeitar o ministério de Saul. Deus tira Saul e vai colocar Davi, que é segundo o coração de Deus. Quando Deus vai escolher a Davi, o texto vai nos dizer, irmão Éder, que Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, o belemita, em Belém da Judéia. Quando se o profeta está diante da presença do pai, que era o chefe da família, Jessé, ele lhe pergunta para o profeta Samuel: é de paz a sua vida? Ele lhe responde: sim, é de paz. Eu vim porque Deus está para tratar um negócio dentro da sua casa. Quando o profeta dá a entender ao pai o que ele vinha fazer dentro daquela residência, a Bíblia ela vai nos dizer que vai se apresentar os filhos de Jessé. Jessé tinha 7 filhos. Vai se apresentar Eliabe diante da presença do profeta. Vai se apresentar Samar. Vai se apresentar todos os restantes dos filhos de Jessé. Mas não era nenhum ao qual Deus queria escolher para exercer, aleluia, o ministério de rei no meio do teu povo. Quando o profeta olha para um, talvez trouxe confusão
alusão ao coração do profeta, porque ele olhou a aparência do profeta e dentro do espírito do coração dele dá a entender que a Bíblia diz: o Espírito Santo repreendendo o profeta Samuel, ao ponto de dizer: não atentes para a aparência dele, e nem para a altura da sua estatura, porque esse eu já tenho rejeitado. O Senhor, Samuel, não vê conforme os olhos, o homem olha o que está diante dos seus olhos, mas Deus olha o coração. O profeta vai perguntar para Jessé: acabaram os seus filhos? O texto nas novas versões vai nos dizer: acabaram-se os mancebos, acabaram-se os homens da casa. Quando Jessé ele vai se lembrar de Davi que estava no pasto, ele vai dizer: ainda tem mais um, é o menor, ele está no pasto apacentando as ovelhas. Olha para mim, irmãos, para nós entendermos neste culto de missões, Deus, aleluias, na teologia sistemática, nós aprendemos os atributos de Deus: onipresença, onipotência e onisciência. Isso quer dizer que Deus sabe todas as coisas, Deus está em todo lugar e Deus conhece tudo. Deus já sabia que Davi estava no pasto. Deus não poderia dizer: Samuel, vai até o pasto que eu vou levantar o segundo rei de Israel. Deus sabia, mas Deus queria mostrar algo para o pai da família, para o pai da residência, que Deus tinha algo com o menor da casa que estava no pasto. Quando o profeta escuta o pai dizendo: ainda tem um menor, ele está no pasto, o profeta abre a sua boca para dizer: enquanto ele não chegar, ninguém vai se assentar na mesa. Irmãos, quando Deus quer honrar alguém, Deus busca no pasto. Quando Deus quer honrar alguém, Deus busca dentro do cárcere, como ele fez com José. Quando Deus quer honrar alguém, Deus ele levanta quando ele quer honrar. Quando Davi chega diante, pastor, na presença de Samuel, o texto vai nos dizer que o profeta derrama o azeite na cabeça dele, pastor. E ali Davi é ungido a rei de Israel. Só que Deus vai preparar o cenário para honrar a promessa que ele tinha na vida de Davi, porque Saul ainda estava vivo. A Bíblia ela vai nos dizer que houve batalha entre Israel e os filisteus. A Bíblia diz que Saul é ferido, Jonatas seu filho também é ferido. Agora Davi vai poder reinar, aleluia, segundo a vontade de Deus. Quando Davi ele começa a reinar, a Bíblia ela vai nos dizer que a arca da aliança fora levada para a terra dos filisteus. Mas a presença de Deus, para quem não sabe lidar, vai trazer consequências amargas. O texto vai nos dizer que Deus fere a cidade dos filisteus com hemorroidas, com variedade de situações desagradáveis. Olha o que eles vão tentar fazer, irmão Éder: colocar a arca da aliança junto com Dagom. Quem era Dagom? Dagom era o deus dos filisteus. E o que era a arca da aliança? A arca da aliança era uma caixa de madeira coberta de ouro por dentro e por fora. Em cima da arca tinha dois querubins, aleluia, com as asas apontando uma para a outra. Dentro da arca da aliança tinha a vara de Arão que floresceu, aleluia, essas tábuas da lei de Moisés e o maná que Deus alimentou o povo em Israel. A Bíblia ela vai nos dizer que eles levam a arca da aliança dentro do templo de Dagom, e lá vai o sacerdote de Dagom chegando pela manhã, irmã Heber, e lá estava Dagom caído, com o rosto em terra e com os braços quebrados. Deus estava mandando um recado para ele: eu estou em terra estrangeira, mas eu ainda continuo sendo Deus, porque o nome do Senhor, irmãos, ele é glorificado no céu, no inferno e em todos os lugares. A Bíblia ela vai nos dizer: a multidécia. Dá uma respirada aqui para dar um tempo. Que os filisteus, eles percebem que a presença de Deus
coisas boas para eles. Então eles vão se desfazer da arca da aliança. A Bíblia ela vai nos dizer que Davi, ele decide buscar a arca da aliança. Mas Davi, pastor, ele não tem experiência com a presença de Deus. Davi era bênção, Davi era poeta, Davi era guerreiro. Davi, ele dedilhava a harpa e cantava ao ponto do espírito maligno sair do corpo de Saul. Mas Davi não tem experiência, irmãos, e muitas das vezes, irmão, a experiência é o que conta. Não adianta nada eu ter muita sabedoria se não tiver experiência. Não adianta nada eu ter muito dinheiro se não tiver experiência ou sabedoria para lidar com tanto dinheiro. E assim Davi não tinha experiência com Deus. Vai buscar a arca da aliança. O texto vai nos dizer que Davi decide colocar a arca da aliança sobre carros de bois. E quando Davi decide colocar a arca da aliança sobre carros de bois, Davi está levando a presença da maneira errada, porque a Bíblia ela vai nos contar que a arca da aliança tinha que ser levada pelos levitas e não em cima de carro de boi. O texto vai nos dizer que Davi está trazendo a arca da aliança para a terra de Judá, quando no meio do caminho o carro de boi tropeça em um buraco e Uzá, que estava do lado, tenta pegar a arca da aliança, queria cair, só que quando ele toca, o texto diz que a arca da aliança fulmina Uzá, e o nome dele está quisto até os dias de hoje naquele lugar. Ruptura de Uzá. Uzá não podia tocar na arca da aliança, somente quem era devido poderia errar. Davi vê que a arca da aliança e a presença de Deus é algo perigoso, é algo que não deve se levar de qualquer maneira. Davi não quer mais a arca da aliança, Davi deixa a arca da aliança. A Bíblia ela vai nos contar que a arca da aliança vai ficar na casa de Obed, na cidade de Edom, e Deus vai abençoar a casa de Obed-Edom, porque Deus estava na casa de Obed-Edom. No prazo de algum tempo, alguns anos, Davi agora está com experiência na presença de Deus. Davi agora está sentindo falta da presença de Deus, e Davi decide buscar a presença do Senhor agora. Mas Davi agora está diferente, porque a experiência está acompanhando o rei Davi. Quando Davi vai buscar a arca da aliança pela segunda vez, Davi vai fazer tudo da maneira certa. Davi vai preparar o culto, o cortejo, vai chamar os levitas, os sacerdotes, para buscar a arca da aliança. E Davi, diz o historiador Charles Spinner, que Davi vai ficar atrás da arca da aliança, e alguém vai questionar ao ponto de dizer: o Senhor é o rei, o Senhor tem que ir na frente. Mas Davi vai se lembrar da primeira vez que eu tentei trazer a arca da aliança, Uzá foi ferido, deixa eu ir atrás agora para a misericórdia de Deus nos acompanhar. A camandúria. E lá vem Davi trazendo a arca da aliança, adorando a Deus, rumo à terra de Jerusalém ou de Judá. O texto vai nos dizer que quando ele chega na terra de Judá, Davi decide agora entoar uns salmos para agradecer ao Senhor nos portões da cidade. Davi vai entoar o salmo de número 24, ao qual vai nos dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá no monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entrem o Rei da Glória. Alguém vai perguntar: quem é
Manduria. Davi tem preparamento agora e experiência com Deus, e trouxe de volta a arca da aliança para sua terra. Davi, ele reina, Davi, ele é abençoado. A Bíblia, ela vai nos dizer que Davi está reinando, Davi está sendo abençoado pela presença de Deus. Quando Davi termina o seu ministério terreno, Davi, ele morre. A Bíblia, ela vai nos dizer que de Davi vem Salomão, de Salomão vem Roboão, de Roboão vem Abias, de Abias vem Asa, de Asa vem Josafá, de Josafá vem Jorão, de Jorão vem Uzias, de Uzias vem Jotão, de Jotão vem Acais, de Acais vem Ezequias, de Ezequias vem Manassés, de Manassés vem Amon, de Amon vem Josias, de Josias vem Jeconias, de Jeconias vem Salatiel, de Salatiel vem Zorobabel, de Zorobabel vem Abiúde, de Abiúde vem Eliaquim, de Eliaquim vem Azor, de Azor vem Zadok, de Zadok vem Aquim, de Aquim vem Eliúde, de Eliúde vem Eleazar, de Eleazar vem Matã, de Matã vem Jacó, de Jacó vem José, de José vem, aleluias, de José nasce, louvado seja o nome santo do Senhor, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se passa 42 gerações até que Jesus, ele se manifestasse na terra para exercer o seu ministério. Quando Jesus está exercendo o seu ministério, a Bíblia, ela vai nos dizer que Jesus, ele nasce em Belém da Judeia. Jesus, ele nasce em Belém. Os magos do Oriente vêm visitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia, ela vai nos dizer que eles trazem presentes para o Senhor. Jesus agora, ele está na terra para cumprir o propósito de Deus, aleluia, missionários de resgatar toda a nação. Quando a Bíblia, ela vai nos dizer em Mateus que Herodes procura matar a criança, tentando impedir a obra do Senhor, mas quando o Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, vai nos dizer, segundo a minha pronúncia, que o anjo Gabriel, visitado pelo nosso Deus, vai até a casa de José e de Maria e avisa o casal: foge para o Egito, porque Herodes vai procurar matar a criança. O casal foge para o Egito. No tempo determinado, o nosso Deus tira Herodes do cenário, e agora o anjo vai mais uma vez visitar Maria e José, dizendo para eles: volta para Belém da Judeia, porque Herodes já está morto, vocês podem voltar. Quando eles voltam para Judá, a Bíblia, ela vai nos dizer que Jesus, ele cresce na graça e no Espírito do Senhor. A Bíblia, ela vai nos mostrar no Evangelho do Dr. Lucas, no capítulo de número 2, que Jesus estava, louvado seja o nome do Senhor, indo para a festa da Páscoa, tradição dos judeus. Logo depois da Páscoa vinha a festa do Pentecostes. Jesus estava indo para a festa da Páscoa, quando Jesus se perde no meio do caminho pelo pai e pela mãe. Lá vai o casal voltar mais uma vez para Jerusalém. Aonde estava Jesus, pastor? Jesus estava dentro do templo com 12 anos de idade, ensinando a palavra do Evangelho para os doutores da lei. Jesus estava ensinando referente ao reino de Deus. Quando o pai e a mãe chegam dentro do templo, eles perguntam para Jesus: filho, por que vocês fizeram assim para comigo e para com seu pai? Jesus olha para Maria e diz: minha mãe, por que você me procurava? Não sabe a senhora que me convém tratar
veio para fazer missões na terra. Oh, glória! E Jesus cresce na graça e no Espírito do Senhor. A Bíblia ela vai nos dizer que o seu ministério terreno vai começar aproximadamente com 33 anos de idade. A Bíblia ela vai nos dizer que logo depois do período negro da história, período do silêncio, Deus se manifesta na casa de Zacarias. Zacarias vinha da tribo sacerdotal de Abias. A Bíblia ela vai nos dizer que ele foi sorteado. O nome dele saiu para entrar dentro do templo para queimar incenso ao Deus Yahvé. Quando Zacarias está dentro da igreja ou dentro do templo, a Bíblia ela vai nos dizer que o anjo Gabriel se manifesta a ele dizendo: Zacarias, a sua oração foi ouvida, e Deus manda eu te dizer que na sua casa Deus vai levantar um profeta que vai vir preparar o caminho do Senhor. Isaías ele vai profetizar referente ao profeta João, ao ponto de nos dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas. Quando João Batista ele nasce, a Bíblia ela vai nos dizer que João está batizando no Rio Jordão e pregando o arrependimento do reino dos céus. João está batizando diversas almas, diversas vidas, ao qual a Bíblia ela vai nos mostrar. Quando Jesus, o Filho de Deus, pisa no Rio Jordão, a atmosfera muda, ao ponto do profeta João reconhecer e sentir que algo mudou naquele lugar, algo mudou naquela geografia, ao ponto de João dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, ele ouve João dizendo, e agora Deus vai confirmar a palavra do profeta. Quando João diz, Deus responde na eternidade: eis aí o meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. Eu pus o meu espírito nele, e ele vai curar, vai sarar a ferida, e vai resgatar toda a humanidade na terra. Suminácia, a opidácia, que o mambúria é que mamburinécia. Quando ele pisa na terra, ele vem para fazer missões. Quando o Espírito desce em forma de pomba na pessoa de Jesus, ele é batizado. Perceba que Deus, ele vem para cumprir os requisitos das leis de Moisés. Quando Jesus é batizado, o ministério de Jesus começa. O texto vai nos dizer que Jesus ele passa em Caná da Galileia. Acaba-se o vinho, mas estava na festa quem é maior do que a festa. E quando ele está na festa, Deus cuida da festa. A Bíblia ela vai nos dizer que ele passa em Cafarnaum. O servo do centurião estava enfermo, mas estava presente dele o dono da vida. E aonde tem enfermidade, Jesus entra com vida. Aonde tem doença, Jesus entra com a vida. Jesus cura o servo do centurião de Cafarnaum através da sua palavra. O texto vai nos dizer que o diálogo entre o centurião e Jesus é simples. Jesus pergunta para ele: você crê? Ele diz ao seu coração: eu creio, Senhor. Jesus responde para ele: seja feita conforme a tua fé. Jesus está entrando, aleluia, em Jericó.
como nosso amado irmão mencionou no início do culto, Jesus está entrando em Jericó. A geografia da Bíblia vai nos mostrar duas cidades de Jericó. A primeira, Jericó, foi amaldiçoada por Josué no período veterotestamentário. A Bíblia ela vai nos dizer que a segunda Jericó, ela estava requisitando, aleluia, juntamente com o Império Romano. Bartimeu, filho de Timeu, recebeu uma capa de autoridade para pedir esmola na entrada da cidade. Os servos de Jesus, eles encontraram com Bartimeu junto do caminho. Bartimeu ouviu falar de Jesus e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, eu e você somos sabedores que Jesus não é filho de Davi dentro da hereditariedade. Jesus é filho de Maria, gerado do Espírito Santo, mas Jesus vem da descendência de Davi. E Bartimeu viu o que ninguém viu na multidão. Alguém talvez pensou: para mim Jesus é filho de José, o carpinteiro, mas para Bartimeu, para mim ele é filho de Davi. Ele vem da descendência de Davi. Quando Jesus passa por Jericó, ele entra em Betânia. Betânia significa a terra da aflição. Jesus tinha amigos em Betânia: Marta, Maria e Lázaro, seu amigo. O texto vai nos dizer no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 11, que Jesus estava fazendo missões, Éder, quando chega-se um mensageiro e lhe dizendo ao coração do mestre: o seu amigo Lázaro está morto, prestes a morrer, ele está enfermo, ele está quase indo. Mas Jesus, diz o texto, que não vai de imediato, porque, aleluias, a Bíblia vai nos contar que não havia 12 horas no dia. Não, lá se vai um dia e vem a noite. Jesus decide ir à noite pela perseguição, e os discípulos vão lhe dizer: vamos nós também para morrermos com o mestre. Quando Jesus ele chega em Betânia, a Bíblia ela vai nos contar que Maria lança aos pés dela, pastor, ao ponto de dizer a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aquilo chamou a atenção de Jesus, ao ponto de ele responder: Maria, não crês tu que eu sou a ressurreição, eu sou a verdade e eu sou a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá para sempre. Maria, ela diz: eu creio, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus pede: mostra-me o local, a localidade que o meu amigo está. Lá vai Jesus diante do sepulcro, ou em outras traduções, do cemitério, no nosso português. Jesus pede para remover a pedra, primeiramente, porque pedra atrapalha, pedra é obstáculo, e Jesus tira a pedra. Jesus, ele vai fazer uma oração simples, para que a multidão entendesse que ele era o Filho de Deus. Oração tal que vai nos dizer: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve, mas eu estou orando por causa da multidão que me cerca. Senhor, desliga Lázaro no céu e liga Lázaro na terra novamente. E ele dá um grito: Lázaro, sai para fora. E lá vem Lázaro andando, sendo o canal de bênção para o reino dos céus. A Bíblia ela vai nos dizer que Jesus concretiza a
sua obra ministerial. Lá vai Jesus rumo ao Calvário. A Bíblia ela vai nos dizer que Jesus passa pelo concílio de Anás, de Caifás, aleluias, de Pilatos. A Bíblia ela vai nos dizer que Jesus ele vai ser crucificado em favor do meu e do seu pecado, em favor da minha e da sua igreja. Quando Jesus está subindo ao monte do Calvário, a Bíblia ela vai nos dizer que antes ele é açoitado, cuspiram no rosto dele, colocaram uma coroa na cabeça dele. Jesus foi martirizado. Jesus não tem mais força e ele está subindo rumo ao Calvário para salvar nossas vidas. A Bíblia ela vai nos dizer que Jesus não está aguentando levar a nossa cruz. Repito, Jesus não está aguentando levar a nossa cruz. A cruz não era dele, a cruz era nossa. Quem pegou fomos nós desde o início da criação. A Bíblia ela vai nos contar que por Adão entrou o pecado do mundo. Então todos nós pecamos, como diz o apóstolo Paulo. Jesus está subindo rumo ao Calvário. Ele não está aguentando. Quando os soldados percebem que Jesus não está aguentando, eles levantam Simão Sirineu para ajudar a Jesus levar a nossa cruz. Um estrangeiro para ajudar o nosso mestre. Deixa eu terminar. Jesus chega no Calvário. Simão Sirineu o ajuda. O texto vai nos dizer, missionário, que Jesus é crucificado com 2 ladrões. A tradição judaica vai nos dizer que Dimas, o ladrão, o salteador, é crucificado ao lado de Jesus. E Gestas, aquele ladrão que se arrepende no último ato. O texto vai nos dizer que Jesus, ele vem para cumprir um propósito debaixo dos céus, de resgatar toda a nação. A Bíblia ela vai nos dizer que Barrabás, ele diz para Jesus: se o Senhor é o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti mesmo e salva nós também. Só que Jesus veio para crucificação. Jesus veio para salvar toda a nação. Se Jesus desce da cruz, não tem salvação para a igreja, não tem salvação para ninguém. Então Jesus decide ficar na cruz. O outro ladrão, ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus está sem força, mas se for para salvar alguém, ele vai responder dizendo: filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus salva um ladrão e inaugura os céus com ex-ladrão. Quando ele entrega o Espírito a Deus, ele vai nos dizer: Pai, a ti entrego o meu Espírito. No hebraico significa tetelestai, está consumado. Jesus, ele consumou a obra de Deus, o projeto de Deus, e hoje temos a liberdade de adorá-lo. Hoje temos a liberdade de pregar a palavra, de cantar o nome dele, de exaltar o nome dele, porque ele nos amou primeiro e se entregou por nós. O amor de Jesus nos constrange, irmãos, porque nós não merecemos. Ninguém era merecedor, mas o amor dele foi muito além do que nós imaginamos. A Bíblia ela vai nos dizer que o amor de Deus foi tanto que ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. E todo aquele que nele crê, ele não perecesse, mas obtesse a vida eterna.
isso de ânimo, irmãos. Deus colocou essa palavra no meu coração para dizer para você: o que aguarda a sua casa, a minha casa, a tua igreja, a minha igreja, é a eternidade. Nada comparado às coisas desse mundo. Por isso, com muita humildade no coração, eu digo: fique firme, aguente, porque o que Deus preparou para cada um de nós é muito maior, como diz o apóstolo Paulo, de que todas as tribulações que passamos nessa vida. E eu já agradeço a minha oportunidade